A morte de uma estrela pode gerar alguns objetos bem estranhos dependendo de quanta massa o sistema possui. Na realidade, quanto mais massa você tem, mais estranho o cenário fica. A estrela colapsa e tem seu núcleo comprimido ao ponto de formar um pequeno buraco negro, uma anã branca e quem sabe até uma estrela de nêutrons altamente magnetizada. Em alguns cenários específicos, podemos ter os famosos pulsares, um dos objetos mais brilhantes em ondas de rádio que já encontramos no universo. Mas o que aconteceria se tentássemos ouvir esses objetos? Pois é, os radiotelescópios já tentaram e conseguiram registros visuais e sonoros impressionantes. No vídeo de hoje vamos explorar os pulsares e ver registros reais obtidos de alguns deles. A duração média de uma estrela sempre será definida pela quantidade de sua massa. No geral, as estrelas gigantescas tendem a ter uma expectativa de vida bem inferior às estrelas menores, o que parece ser até confuso, mas o fato é que quanto mais matéria é acumulada numa estrela, mais rápido acontecem também os processos termonucleares que geram a energia de uma estrela. Quando temos estrelas com pelo menos 20 vezes a massa do Sol, então coisas estranhas começam a acontecer quando ela acessa o processo de fusão de átomos em seu núcleo. Estrelas como o Sol, por exemplo, já sabemos que o destino final é se tornar uma anã branca do tamanho da Terra, visto que a energia que mantém a estrela estável não existe mais e a gravidade passa a implodir toda a massa, chegando no momento onde a pressão dos átomos está tão alta que chega num limite, onde as partículas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se uma estrela tem mais de 1,4 vezes a massa do Sol, então ela atinge o limite crítico de Chandrasekhar e pode explodir em uma supernova tão brilhante quanto todas as estrelas da galáxia. Se tornar uma anã branca é o destino mais comum para as estrelas do universo. Mas existem outros cenários quando vamos lidar com corpos bem mais massivos que a nossa estrela, e chegamos no patamar de objetos altamente magnetizados, como é o caso das estrelas de nêutrons, magnetares e pulsares. Na prática, são a mesma coisa, mas algumas características diferentes tornam cada tipo de objeto único. Para você entender melhor, imagine só que uma estrela com 20 vezes a massa do Sol cessa a fusão de átomos de hidrogênio, hélio, carbono, lítio, oxigênio ou até ferro, mas não necessariamente a fusão vai ocorrer nessa ordem. A fusão cessa pelo simples fato de que cada vez os elementos vão ficando mais pesados e complexos, necessitando de mais energia para a fusão acontecer. Quando esse processo cessa de vez, a energia que era exercida pela fusão nuclear também deixa de existir, e o que antes compensava a própria gravidade agora deixa a estrela implodir cada vez mais. Nesse caso, como a estrela é muito massiva, o núcleo não suporta a existência de uma anã branca. Sofre um colapso gravitacional quando os núcleos atômicos ricocheteiam uns nos outros, e a implosão se torna uma imensa explosão de supernova. Para trás, fica um núcleo menos massivo e altamente denso que podemos chamar de estrelas de nêutrons, um pulsar ou até mesmo um buraco negro. Nesse caso, os núcleos atômicos ficam tão comprimidos que os prótons passam a se juntar aos elétrons e formam os nêutrons. Daí que vem o nome de estrelas de nêutrons. Mas acontece que se essas estrelas tiverem uma rotação elevada, seu campo magnético em movimento pode induzir altas correntes elétricas, e então surge um pulsar. Como eles possuem um campo magnético muito forte, os jatos de partículas são ejetados a partir dos polos da estrela. E se o jato estiver em direção à Terra, podemos detectar daqui com um radiotelescópio. Por várias vezes, eles são chamados até de faróis cósmicos, já que só é possível detectar o feixe de radiação
se ele estiver em direção à Terra. Então, é esse tipo de objeto que os astrônomos já observam desde o século passado. E com o surgimento dessas antenas gigantescas, agora somos capazes de observar de perto e até gravar a sinfonia desses objetos tão extremos. O que eles têm de energéticos não tem de tamanho, afinal de contas, os pulsares não chegam a ter mais do que 25 km de diâmetro. Mas usando algumas antenas sensíveis do Observatório Parkes, na Austrália, conseguimos detectar o sinal da rotação de um desses objetos conhecido como pulsar de vela. Esse é um dos pulsares mais bem estudados que se tem conhecimento, visto que é também um dos mais intensos em sinal que já detectamos na Via Láctea. Vale lembrar que no espaço o som não se propaga, e o que vamos ouvir agora é basicamente a mesma coisa quando tentamos sintonizar uma rádio. Então a antena basicamente converte sinais eletromagnéticos em som audível. Por sua vez, o pulsar de vela já foi visto também pelo Observatório Chandra de raio-x da NASA. Então, além do áudio, vamos ter também um incrível time-lapse que revela um jato de partículas emergindo da estrela de nêutrons a 70% da velocidade da luz. Um fato interessante é que esse pulsar gira 11 vezes por segundo, ou seja, é mais rápido até que um motor de helicóptero. Vou deixar um trecho agora e recomendo que você use fones de ouvido caso você tenha. Ouça só. Muito legal, não é? O que você acabou de ouvir é como se fosse uma estação de rádio cósmica tocando música na forma de pulsos eletromagnéticos. Bom, o pulsar de vela está localizado a 800 anos-luz e foi gerado por uma imensa supernova há 10.000 anos. O estudo realizado com imagens do Observatório Chandra mostraram que o pulsar pode estar tendo um segundo movimento enquanto gira rapidamente, e os astrônomos chamam de precessão, o que explica o movimento giratório observado nos jatos que emanam do pulsar. A própria Terra possui esse movimento, mas ele dura 26.000 anos para acontecer, e no caso de vela, a precessão é rápida o suficiente para jogar os jatos de partículas girando como uma hélice. Olha, se isso não foi incrível para você, eu não sei o que pode ser. O time-lapse foi criado com imagens obtidas entre junho e setembro de 2010, e o pulsar no centro tem cerca de 15 km de diâmetro. Mas não acaba por aqui, e temos outros registros incríveis. Por exemplo, existe um pulsar na famosa nebulosa do Caranguejo, e é o pulsar mais jovem que conhecemos, onde sua supernova certamente foi observada por astrônomos chineses no ano de 1054. Os astrônomos descobriram que esse pulsar tem meros 25 km de diâmetro, e gira quase 3 vezes mais rápido do que o pulsar de vela, ou seja, cerca de 30 rotações por segundo. Ele também já foi registrado pelo Observatório Chandra, já foi fotografado pelo Hubble e já teve seu sinal capturado por radiotelescópios. Agora vou deixar um trecho do áudio capturado e um time-lapse da expansão dos gases a partir do pulsar. Vamos lá! Pois é, simplesmente incrível. Esse pulsar da nebulosa do Caranguejo está a mais de 7.000 anos-luz de distância e é até responsável por ionizar boa parte da nebulosa. Aliás, esses aqui não são os únicos registrados dessa forma, e já ouvimos outros diversos com rotações totalmente diferentes. Se eu fosse falar sobre cada um deles, esse vídeo ficaria gigantesco. Por conta disso, eu vou deixar agora uns trechos de alguns outros que já foram registrados e algumas informações na tela. Veja só.
Pois é, galera, esses aqui são os pulsares, um dos objetos mais energéticos do universo. É impressionante termos a oportunidade de ver e ouvir esses registros históricos. E também é um daqueles casos que qualquer astrônomo antigo daria tudo para conhecer. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!